Primeiro princípio, e é o tema da nossa mensagem hoje. Põe aí, querido. Primeiro princípio para nós vivermos essa vida. Para acontecer na minha vida o que acontece na vida aqui do Robert Morris. E na sua também. Deus em primeiro lugar. O primeiro princípio, colocar Deus em primeiro lugar. Esse é o princípio da primogenitura. Abra os ouvidos que hoje é muita revelação, irmãos. E não tem nada a ver com o pastor Dias. Eu só peguei, colei e copiei, que eu não sou besta. Eu não tenho síndrome de Adão. Até porque Adão pecou a primeira vez, né? Então, Deus em primeiro lugar. Esse é o princípio da primogenitura. Hoje nós vamos entender esse princípio da primogenitura. Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é provar. Uma coisa é eu dizer, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Outra coisa é eu provar que Deus realmente é o que está em primeiro lugar na minha vida. Falar é fácil, irmãos. Ora, eu conheço um abraço falso, imagine Deus. Ontem eu recebi alguns aqui falsos. Pode ter certeza disso que eu sei. Às vezes o cara me abraça, te amo. Te ama nada, rapaz. Suas atitudes trabalham contra isso. Entendeu, Moisés? Deus, tu está em primeiro lugar na minha vida. Ele está, não, meu filho, as suas atitudes trabalham contra isso. Suas atitudes falam diferente. E a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem a respeito do princípio da primogenitura é o conceito de sacrificado ou redimido. Êxodo 13, 1 e 2 diz assim, disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Deus fala a respeito desse princípio de primogenitura, de sacrificado ou de remido, 16 vezes nas Escrituras. Êxodo 13, 12, 13 diz, separe para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Presta atenção, primeiro. Todos os primeiros machos de seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito dos seus filhos. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte. Ele está dizendo que não é só o primeiro boi, o primeiro ovelha. O que ele está dizendo é o seguinte, do que você ganhar, o primeiro é meu. Diga assim para o seu vizinho, Deus está dizendo aqui, de tudo que você ganhar, o primeiro é dele. O primeiro filho é dele. Primeira hora do dia é dele. Primeiro dinheiro que você ganhar é dele. Esse é o princípio. Isso era na época, colocar Deus em primeiro lugar. E de acordo com a lei, queridos, todo primogênito deveria ser sacrificado ou redimido. Se o primogênito dos animais fosse puro, sacrificava o que era puro. Se não fosse puro, tivesse alguma mancha, fosse impuro, ele teria que ser redimido. Quer dizer, teria que ser pegue um animal puro e ser colocado no lugar, sacrificado no lugar daquele impuro. Vão entendendo aí? E isso nos remete no texto em que João vê Jesus chegando para ser batizado no Rio Jordão. Preste atenção aqui. Não queria que ninguém dispersasse, por favor. Gente, se vocês entenderem isso, isso vai ser revolucionário na vida de vocês a partir de hoje. Todo animal que era puro, primeiro Moisés tinha que sacrificar, a lei dizia. Se ele nascesse por o seguinte, sem mancha, sem mácula. Se tivesse alguma mancha, o primeiro não seria sacrificado. Porque tudo que é impuro não pode ser sacrificado para Deus, porque ninguém pode para Deus o que não é puro. Aí ele tinha que tirar do rebanho que era puro e ser colocado no lugar daquele impuro e ser sacrificado. Isso nos remete ao texto de João 29 que diz, no dia seguinte João viu Jesus aproximando, estava lá no Rio Jordão e disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, Jesus é o puro, eu sou o impuro. Jesus é o puro, nós somos o impuro, aleluia. Por isso é que Deus deu, que era puro, deu o seu primeiro
filho para ser sacrificado no lugar do que é impuro. Eu sou impuro, você é impuro. O que aconteceu na cruz do Calvário foi uma remissão, porque Deus quer o primeiro. Aleluia. Jesus foi uma oferta de primícias que Deus deu à humanidade. Jesus foi o dízimo de Deus. Agora nós vamos entrar no entendimento. Jesus foi uma oferta de primícias de Deus. Deus deu o dízimo chamado Jesus em fé. Do mesmo jeito que nós temos que entregar o dízimo em fé. Por isso é que o entendimento é que vai mudar. O dízimo não deve ser dado no final do que sobra. A gente, como é que eu dava o dízimo até hoje? Pagava todas as contas, tirava 10% de tudo e entregava por último. Não, está errado. O dízimo deve ser os primeiros 10% que a gente ganha. Porque Deus deu primeiro Jesus. Ele não sabia que ninguém iria dar respostas a essa semeadura. Deus não sabia. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quantos estão entendendo? Dá uma glória a Deus, um aleluia e um amém. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Deus nos deu o seu primogênito. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o primeiro filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendo, irmãos, ele deu o primeiro para ganhar muitos. Nós temos que dizimar o primeiro, porque o primeiro sempre santifica o resto. O primeiro sempre redime o resto, aleluia. Isso fala de primícias. Porque Deus nunca pediu para mim e para você algo que Ele já não tinha feito primeiro. Deus sempre pede algo que primeiro Ele faz. O primeiro animal, o primeiro fruto, toda primícia tem que ser dada para Deus. Deus está dizendo, se você separar a primícia para mim, eu vou saber que no seu coração eu estou em primeiro lugar e vou te recompensar por isso. E aí Deus estabeleceu aí o princípio do dízimo, a primícia. Por isso que é preciso ter fé para a gente poder dizimar, irmãos. E foi isso que Deus fez. A semeadura de Jesus foi um ato de fé de Deus, porque Ele não sabia do que ia dar. Deus entregou seu Filho na fé de que nós nos voltaríamos para Ele através disso. Então o que nós temos que fazer é dar as nossas primícias pela fé. Não é lá no final, quando a gente pagar tudo, não. É o primeiro que a gente recebe, é de Deus. Aleluia, irmãos. Do mesmo jeito, antes de nós vermos a bênção de Deus, nós temos que entregar a nossa oferta. Porque Jesus foi o dízimo de Deus, a semeadura de Deus aqui para a nossa vida. E por isso que Jesus, em Romanos 8:29, diz que Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Se você quer ser muito abençoado financeiramente, você primeiro tem que entregar o dízimo. A primeira coisa que você tem que fazer. Dá um glória a Deus. A pastora Angélica chegou para mim e disse, amanhã, segunda-feira, toda a primeira renda que entrar amanhã, nós vamos entregar na casa do Senhor. E vamos começar a aplicar isso na nossa vida. Glória a Deus e aleluia. Queridos, vocês já perguntaram por que Deus pôde tirar a vida dos primogênitos do Egito? Por que Deus fez isso? Porque todo primogênito é dele, pastor Paulo. E por que os israelitas não morreram? Porque foi providenciado um cordeiro, lembra? Lembra? O santo é sacrificado e o impuro é remido. Então, eles não morreram porque eles sacrificaram um cordeiro. E a Bíblia diz que eles pegaram o sangue daquele cordeiro e aspergiram ali naquelas portas. E aquele sangue ficou pingando, irmãos. Aquele sangue é a imagem da cruz. Dá um glória a Deus e aleluia. Isso é redenção. E nós somos salvos do mesmo jeito. Nós fomos salvos porque Deus deu o seu primogênito em sacrifício por nós. Agora, eu quero dizer para vocês que uma primícia dada nunca é perdida. Mas uma primícia não dada sempre é perdida. Diga para o seu vizinho, uma primícia não dada sempre é perdida. Mas uma dada nunca é perdida. Queridos, o que nós damos para Deus nunca é perdido. Porque o que damos para Deus redime para nós.
Mas o que retemos de Deus sempre será perdido. A Bíblia diz assim, lá em Mateus 16, 25, põe aí Mateus 16, 25, diz assim: quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á, mas quem perde, ganha. Quando nós retemos o que é de Deus, nós perdemos, mas quando nós damos, nós ganhamos. Aleluia, irmãos. As primícias, irmãos, pertencem a Deus. Esse é um princípio que está em toda a Bíblia. Primícia do tempo, das finanças. E também entregar o dízimo das nossas primícias. Nós devemos fazer isso para Deus. Não é? Então nós temos que dizer para Deus: Deus, eu vou dar a Ti as primícias. E eu vou confiar que Tu vai redimir o resto, que Tu vai santificar o resto. Aleluia. Queridos, quando um cordeiro nasce num rebanho, não tem como o dono do rebanho saber se aquela ovelha vai dar muitos cordeiros. Mas ele dá o primeiro, ele não sabe se vai dar mais 10, mais 20. E quando nós dizimamos o primeiro, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu estou te dando aqui o primeiro, eu não sei como é que vai ser o resto do mês, mas eu sei, Senhor, que eu confio no Senhor. Aleluia. O dízimo tem que ser dado numa atitude de fé, irmãos. Dá um glória a Deus aí, gente. Deus não diz assim para você: deixa nascer a 10ª para você dar a primeira. Dá uma, não. Queridos, com o dízimo nós reconhecemos que Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque a primeira porção é sempre redentora do resto. Aleluia. Êxodo 23, 19 diz: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Casa do Senhor é um lugar apropriado para se entregar as primícias. O Zé tem uma música em cima desse texto que diz assim, Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. Queridos, naquela época, o ganho das pessoas não era como hoje, vinha das plantações, da criação de animal. Não era como hoje, que a gente ganha dinheiro, quem é assalariado, né? Mas vocês lembram de Jericó? Para nós entendermos esse princípio da primogenitura. Queridos, Jericó foi a primeira cidade que o povo de Israel conquistou quando entrou na terra prometida. Diga, a primeira cidade. Quando o povo foi conquistar, Deus disse: olha, tudo que tem aí, utensílios, é para mim. É para mim, é para o meu templo. Ouro, prata. Aí o que aconteceu? Teve um cara lá no meio chamado Acã que pegou um pedaço e botou para ele. Roubou a Deus. Era para Deus. E roubou. É roubo isso. Quem não dizima, irmãos, está roubando a Deus. É verdade. E eu tenho que dizer isso aqui. Não tenho medo de falar sobre isso. Olha, se tem uma coisa que eu não tenho chilique, é de falar sobre dinheiro. Porque eu tenho que crescer muito. Estou aprendendo muito aqui, tenho até que mudar. Mas eu não tenho nenhum problema com relação a isso, irmãos. Porque eu sei que se Deus pedir, eu fico só de cueca. Se Ele pedir, até a cueca Ele leva também. Mas quem não dizima está roubando a Deus. Está saindo da condição de abençoado para ser amaldiçoado. Abençoado é aquele que vive o sobrenatural de Deus. Que vive debaixo do poder sobrenatural de Deus. E aquele que é amaldiçoado é o que vive contra o poder sobrenatural de Deus. Tem um sobrenatural contra ele. O abençoado é aquele que tem um sobrenatural a favor dele. Mas esse cara roubou. Sabe o que aconteceu, irmãos? A próxima cidade, que era Ai, que era muito mais fácil ser conquistada, o povo de Israel levou um pau. Levou uma surra. O exército era bem menor do que o exército de Israel. Jericó era a cidade fortificada. As muralhas caíram e Deus disse: tudo que tem lá é meu, porque é a primeira cidade. Queridos, a primeira parte santifica as outras. A primeira parte redime as outras. A primeira parte abençoa o resto. O povo não entendia isso. Acã não entendeu. Acã não entendeu. E deu no que deu, queridos. E deu no que deu. E deu no que deu. Isso pode ser aplicado para nós hoje. Você se converte, Deus te dá uma vida maravilhosa, aí vem Jericó na tua vida. Você se converte, aí Deus te dá uma grande vitória lá na primeira semana logo. Sabe aquele negócio que está na tua vida há 2 milhões de anos que você não resolve? Aí você converteu, Deus te deu logo a primeira batalha, Deus te dá a vitória. Aí o que você faz? Aí você começa a falhar com Deus.
Aí depois disso a tua vida começa a ficar difícil. Pelo simples fato de que Deus te abençoou, mas Deus ainda não está em primeiro lugar na sua vida. Queridos, tem muita gente que não avança, porque no primeiro teste, ela já leva pau no primeiro teste. Primeiro teste, na primeira cidade, o povo levou pau. Porque tem muita gente convertida, entre aspas, ou convencida, que o dinheiro está em primeiro lugar. Não é Deus que está em primeiro lugar, não. E eu volto a repetir, o poder sobrenatural pode estar a seu favor ou contra você. Você pode ser alguém consagrado ou amaldiçoado. E é exatamente o que o dízimo fala ao longo de toda a Bíblia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se nós nos entregarmos para Deus, Deus vai realmente se consagrar a cada dia da nossa vida. Dá um glória a Deus. Se nós entregarmos para Deus, Deus vai abençoar. Mas se nós tomarmos de Deus, nós seremos amaldiçoados. Está escrito aqui em Malaquias, pode um homem roubar de Deus? Pode. Aonde? Nos dízimos e nas ofertas. Como é que te roubamos? Os dízimos e as ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. A maldição é o poder sobrenatural contra. A bênção é o poder sobrenatural a favor. Por quê? Porque estão roubando, a nação toda está roubando. Aí tem muito iluminado, entre aspas, que diz que o dízimo é coisa só do Velho Testamento. Ah, pastor, dízimo não tem no Novo. Mas no mesmo texto, no mesmo contexto, 2 versículos antes, ele diz assim, de fato, eu sou o Senhor, não mudo. Diga para o seu vizinho, Deus não muda. Se Deus declara, eu não mudo, quando é que essas coisas mudaram, se Deus não muda? Queridos, há coisas que não mudaram. O que mudou do velho para o novo, da lei para a graça, foi a ritualista. Só o ritual. Foi a lei da ritualística. Mudou, porque hoje a gente não está mais sacrificando animal aqui. Não só tem, hoje todos nós somos chamados a sermos sacerdotes. Aqui não tem um sumo sacerdote. Aqui tem um homem alcançado pela graça de Deus, igual a vocês. O menorzinho está aqui hoje falando. Para que a glória, a graça, a glória não seja do homem, mas seja de Deus. Dá um glória a Deus. Aqui não tem um super-homem, não. Tem um cara frágil, meu irmão. Tem um cara que se deprime, que fica triste, faz cocô, faz xixi, tem depressão, tem angústia, tem vontade de desistir. Igual a você e a mim. E eu vou dizer para vocês, eu não creio no evangelho do triunfalismo. Eu não creio nas pessoas que não mancam. Eu não creio nas pessoas que nunca erram. Eu não creio nas pessoas certinhas demais, porque ninguém é tão certo que não erre, que não fale. Se tem alguém querendo super-homem, está querendo tirar a glória de Deus e está tomando o lugar do Espírito Santo de Deus na igreja. Aqui, quem manda é Jesus, a estrela é Jesus, o poder é do Espírito, não é meu, não sou eu. Por acaso eu estou aqui em cima porque Deus me mandou. E já teve dia, Marília, que nem vontade de aqui eu estava. Eu vim porque eu obedeci a Deus. Mas graças a Deus, hoje eu estou com a vontade doida de estar aqui. Hoje eu vim com vontade de estar aqui, irmãos, com vocês. Então os dízimos, os primogênitos, os primeiros frutos pertencem todos ao Senhor. Isso não é uma lei religiosa, isso é um princípio imutável de Deus, estabelecido por um Deus que não muda. Mas agora eu estou debaixo da graça, pastor, não tem mais dízimo não. Ora, o adultério era proibido no velho, é permitido agora, pastor Paulo? Matar era proibido no velho, agora eu posso matar? Queridos, isso não é lei, é princípio do caráter de Deus. São princípios eternos de Deus. Veja o que aconteceu antes da lei, quando não tinha nem a lei, irmãos. Porque o dízimo veio antes da lei. A lei só veio com Moisés. O dízimo, irmãos, é anterior. O dízimo é anterior a Abraão. Aqui está o dízimo. O dízimo Deus ensinou a Adão e Eva. Por quê? Porque Caim e Abel sabiam a respeito disso. E aí nós temos que ensinar os nossos filhos. É lindo ele dizendo aqui no final desse capítulo que quando ele vai dar o dízimo, os filhos dele pedem para entregar. E ele diz que às vezes o filho olha o chequezão, que ele agora muito dinheiro, muito próspero, acabou a época das vacas magras. O homem viver do sobrenatural, não falta dinheiro na vida desse homem.
Aí ele dá o dízimo, não dá o dízimo não, irmãos. Ele vive com 30% do que ganha e ele entrega 70%. E ele diz que vive muito melhor com 30 do que quando vivia só com 90. Dá um glória a Deus. Eu quero viver isso na minha vida. Carlinhos, eu quero viver um dia só com 30%, Carlinhos. Quero viver só com 10%, pastora. Diz assim em Gênesis 4, 3 a 5, diz, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Presta atenção. Passado um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas de quê? Das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou a oferta de quem? Com agrado de Abel. Mas não aceitou a de Caim sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o rosto se transtornou. Rapaz, tem muito crente, aqui não tem crente assim não, mas tem crente assim, irmãos, que erra, ainda fica com raiva de Deus, fazendo biquinho para Deus. Tem crente que tem que ser liberto, tem que fazer libertação para perdoar Deus. Foi isso aqui. Quando chegou Caim, Abel, abre um sorriso, está aqui, Abel, entregou a Deus. Aí chegou Caim, aí Deus fecha a cara. Aí ele ficou chateado com Deus e biquinho com Deus, porque Deus não aceitou a oferta dele, ele todo torto. Irmãos, Deus não aceita o torto, Deus só aceita o correto. Deus não está preocupado nos fins, Deus se preocupa com os fins, mas também os meios. Deus não se preocupa com o que está por fora, é importante, mas também com o que está por dentro. Se o que está por fora não é o que está dentro, para Deus não serve. Deus não quer só as suas atitudes, Deus quer a intenção do seu coração. Porque de boa intenção o inferno está cheio, irmãos, mas o céu só está povoado daqueles que inclinam o coração para obedecer de coração esse Deus, porque Deus fez uma semeadura poderosa na terra de todo o coração. Ele deu o primeiro, e não era só o primeiro, Ele deu o único que Ele tinha. Deus deu o melhor que Ele tinha, e nós temos que aprender a dar a Deus também o nosso melhor. Mas Abel trouxe a primícia. Põe um texto aí, mano velho, para nós entendermos. Abel trouxe a primícia, os primeiros frutos. Por isso que Deus se agradou. Porque Deus nunca vai pedir de você aquilo que Ele não fez. Se Ele fez primeiro, Ele quer que você faça também primeiro. Já Caim trouxe do fruto da terra, passado algum tempo. Então a terra produziu. Eu imagino que o cara plantou, aí vendo os primeiros frutos, a primeira colheita, e nada para Deus. Segunda colheita, nada para Deus. Terceira colheita, ele comeu e vendeu, nada para Deus. Lá pela sétima colheita, ele foi trazer para Deus. Aí Deus ficou irado com ele, irmãos. Porque o princípio é o princípio de nós entregarmos o primeiro. Então dízimo não é só separar 10%. Dízimo é separar os primeiros 10%. Pastor, dízimo não é dar uma ovelha quando você ganhou 10. É você dar a primeira. E se não vier mais 9, problema seu. É não, irmão, se não vier a 9, problema de Deus, porque Ele vai dar um jeito, dá um glória a Deus. Se você fizer a sua parte, Deus faz a parte dele. Se você der o primeiro a ovelha, Deus vai te abençoar com as 9. E mais ainda, Ele vai se agradar de você. Porque mais importante, irmãos, do que receber uma bênção, é Deus estar se agradando do seu comportamento e do seu coração. Dá um glória a Deus. Eu tenho dito na minha simplicidade do meu ser, que eu não sou ninguém, irmão, sou tão pequenininho, tão falho. Mas eu tenho pedido a Deus, Deus, antes de eu morrer, eu quero ouvir de Ti o que Jesus ouviu quando foi batizado. Quando Deus chegou e disse assim, esse é meu filho amado, em que nele eu tenho prazer. Eu tenho certeza, como eu já disse aqui, Deus se viu na pessoa de Jesus. Então, pela fé, dê a primeira. Porque Deus deu o primeiro. Deus deu. Quando a gente era pecador, estava lá no pecado, Jesus morreu por você. Já no caso de Abraão, Deus pediu o que? Abraão primeiro. Primeiro Deus prometeu a Abraão que seria pai de multidões. Mas aí deu só um.
E ainda pediu primeiro. Quando Deus pediu primeiro, Abraão só tinha a promessa de ter muitos filhos. Mas Abraão resolveu, deu primeiro. Pela fé ele deu. Por isso que Abraão se tornou pai de multidões. Dá um glória a Deus. Porque o primeiro sacrificado, ele abençoou o resto. Dá um glória a Deus, irmãos. E por isso é que Abraão foi muito abençoado. Porque ele demonstrou para Deus que Deus estava em primeiro lugar na vida dele. Então, dizimar é um ato de fé. Isso é um ato de fé, você tem que dizimar não depois que paga todas as contas, não. Você tem que dizimar antes, meu irmão. Romanos 11:6, e eu estou terminando já. Eu estou concluindo. Não, mas tem mais 3 mensagens, irmãos. Diz assim, Romanos 11:16, diz, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Quando você recebe os primeiros e você entrega, você santifica os últimos. Dá um glória a Deus. Se você santifica e consagra os primeiros, você está consagrando e santificando os outros. Dá um glória a Deus, irmãos. Isso é tão tremendo, isso é tão maravilhoso, isso é tão desafiador, isso é tão glorioso, queridos, porque isso vai, se vocês começarem a praticar isso junto comigo, a vida financeira de vocês vai romper, e aí vocês vão ter cada vez mais para abençoar. Aí Deus vai poder falar para você assim, dá o teu carro. Mas como é que Deus pode falar para você dar o carro, que nem carro você tem? Então você tem que fazer o princípio para você ter, para poder dar. Aleluia! Tudo vai se resumir, na verdade, ao seu coração e ao meu coração. Se Deus tem o primeiro lugar na minha vida e na sua, querido, esse é o maior teste do dinheiro. Quando Deus começar a te abençoar. Então, concluindo, Deus olha para o nosso coração quando nós damos. E quando damos das primícias dos nossos primeiros frutos, que é o nosso dízimo, Deus recebe, Deus atenta para essa oferta. Porque o dízimo é a primícia. O dízimo deve ser dado em primeiro lugar. Uma vida abençoada começa com um entendimento claro e a aceitação do primogênito desse princípio, dos primeiros frutos e do dízimo. Então eu tenho que dar o dízimo com alegria a Deus, porque quero que Ele saiba, irmãos, que Ele vem em primeiro lugar na minha vida. Jesus, Tu vem em primeiro lugar na minha vida. E porque damos as nossas primícias ao Senhor, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos proteger, Ele vai prover para nós todo o nosso sustento, aleluia! Glória a Deus, irmãos. Por isso, queridos, é que hoje, pode ser que na sua vida seja um dia para você quebrar maldições. Eu nem quero crer que tenha Acã aqui, mas se tiver algum Acã que está retendo aquilo que é de Deus, e por isso sua vida não está tão abençoada assim, é dia de você se arrepender. É dia de você consagrar e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É dia de você consagrar os seus filhos, sua casa, sua renda. É dia de você observar esse princípio, dando o primeiro dízimo ao Senhor. É dia de você entender que também você tem que dar o dízimo do seu tempo. Que dia nós estamos aqui? Que dia é esse da semana, irmãos? Diga assim, é o primeiro dia. Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? No primeiro dia. Por isso que nós consagramos o primeiro dia e estamos aqui no domingo. Às vezes eu digo, domingo, eu dizia assim, o domingo é tão curto para mim. Mas o domingo não pode ser curto para mim, o domingo não existe para mim, o domingo é do Senhor. Primeiro dia eu tenho que consagrar ao Senhor. E eu, irmãos, eu estava treinando no domingo. Não vou mais treinar de domingo. Porque o primeiro dia é para o Senhor, não é para mim. Porque eu vou fazer uma prova, mas quem vai me colocar lá é Jesus. O cavalo pode estar preparado para a batalha, mas a resposta vem do Senhor. Ele que vai me conduzir em triunfo. Sobrenaturalmente. Lembra o que é abençoado? É ter o poder sobrenatural trabalhando a seu favor. Eu quero ter esse poder sobrenatural trabalhando ao meu favor em tudo que eu fizer na minha vida. Temos que dar o dízimo do tempo. Por isso é que nós investimos tempo cuidando de pessoas, liderando células.
Temos que dar o dízimo das primeiras horas do dia, primeiras horas da semana. Querido, se você um dia liderava uma célula e não está mais, volte a liderar. Dê o dízimo do seu tempo, das suas horas. Dedique as suas horas ao crescimento da igreja, ao crescimento do reino de Deus, ao crescimento dos outros. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ficar de pé. Pastor Edinho. A banda, foi um louvor maravilhoso. Então, de parabéns, vocês. Parabéns, 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 parabéns. Vem cá, querido.